Oi minhas lindezas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma borboleta simétrica assim, dos dois lados. É lógico que ela não vai ficar idêntica, né? Não é um espelho, mas ela fica bem parecida com as proporções que eu vou passar pra vocês. Muita gente me pergunta, ai Aline, eu consigo fazer borboleta de um lado só, porque dos dois lados eu sempre erro, faço um lado mais alto que o outro, um lado sempre fica diferente do outro. Então com essas dicas que eu dei aqui pra vocês, que eu fiz aqui nesse vídeo, vocês vão rapidinho conseguir fazer as borboletas de vocês ficarem cada vez mais simétricas, mais perfeitas, tá bom? Então se vocês querem saber quais dicas são essas, é só continuar assistindo o vídeo. Gente, pra minha borboleta ficar simétrica, eu tenho que observar os dois lados do rosto, né? Então eu olho pontos que são iguais dos dois lados. Por exemplo, cantinho do olho é igual dos dois lados, começa na mesma direção. Esse ossinho aqui da bochecha também, final do olho, né? Final aqui do olho ou da sobrancelha. Então a gente vai pegando referências do próprio rosto pra não fazer torto, pra não fazer os dois lados diferentes. Então, na realidade, durante os eventos, eu já não faço mais essa marcação, que eu vou fazer pontos aqui pra vocês verem. É mais pra vocês entenderem como eu olho pro rosto de uma criança ou de um adulto quando eu vou fazer a maquiagem. Então, eu olho e já visualizo os pontos que eu quero traçar. Até onde vai a asa da borboleta de cima, né? A parte de cima da asa, no caso. Até onde vem a parte de baixo da borboleta. Então, e eu sempre explico isso nos cursos também. Os lugares que a gente observa, pra gente não errar nessa simetria, quando eu subo a asa, a parte de cima da asa, eu subo na diagonal, pegando aqui no cantinho do meu olho, subo deixando um dedinho de sobrancelha. Então eu deixo um dedo de cada lado da sobrancelha e subo até a metade da testa. Então se a criança tem a testa um pouquinho maior, você pode subir essa asa um pouco mais. Se a criança tem a testa curtinha, aí você sobe um pouco menos e toma cuidado para fazer a parte de baixo proporcionalmente menor também, porque é mais legal a borboleta ficar grandona em cima e pequena embaixo, do que ficar pequenininha aqui em cima e enorme aqui embaixo, que fica com ar de tá pesada. Então eu vou fazer essas marcações para vocês. Eu começo aqui, ó, bem no cantinho do meu olho. Então as duas, independente do lado que eu puxar primeiro, vai sair desse ponto. E aí eu vou fazer um traço na diagonal, visualizando mais ou menos a metade da testa. Então metade da testa é mais ou menos aqui. Então esse traço meu da diagonal vem também nessa direção. Ó, vem até aqui assim mais ou menos, que é a metade da minha testa. Isso, gente, é só pra base dessa borboleta, não é pra parte dos traços. Você pode fazer depois um arabesco, um traço até mais lá em cima. Isso é só pra gente fazer o comecinho da borboleta. Então, partindo desse ponto, eu vejo aqui a direção mais ou menos. Então, aqui também já vai ficar mais ou menos na mesma direção. Tá, então aí eu já começo a ter o tamanho parecido, né? A parte de cima já fica parecida dos dois lados. Quando eu finalizo nesse lado aqui no cantinho externo, eu já visualizo que ela vai descer arredondando. Então ela desce arredondando até o final da sobrancelha e encontra aqui o cantinho do olho. Então vai ficar mais ou menos assim. Mesma coisa do outro lado. Parecendo o olho do Homem-Aranha, né? Então esses pontos de simetria servem para qualquer design. Eu posso fazer a asa do Batman, né? Os dois lados iguais, pegando esses pontos de referência. Os dois olhos do Homem-Aranha, pegando sempre as mesmas referências. Então a mesma voltinha que eu fiz desse lado, a mesma distância, eu faço desse lado também. Então eu posso perceber a distância da raiz do cabelo até onde eu faço o meu traço. Eu posso perceber o finalzinho da minha sobrancelha, como eu tinha dito anteriormente. Então é só a gente reparar a própria forma do rosto dos dois lados. Na parte de baixo, na asinha de baixo, eu sempre pego a olheira. Todo mundo tem uma olheira mais fundinha, né? Então eu passo o traço sempre em cima desse fundinho dessa olheira. E eu desço até mais ou menos a altura desse ossinho aqui. Então chegou na altura do ossinho, eu paro. Mesma coisa do outro lado.
Então, ó, a altura do ossinho, né, eu sinto que já tá bem na altura do ossinho, eu já paro de fazer esse traço. E arredondo dali, né, do cantinho do olho, faço arredondadinho aqui na bochecha, interligando esses dois pontos. Bom, agora que eu já tenho o traço pronto, né, como eu já falei pra vocês, essa marcação é só visual, eu não faço essa marcação com pincel, eu já venho direto com a esponja. Então eu vou fazer o preenchimento com a esponja pra vocês verem como eu faço. Bom, eu já coloquei as cores aqui na minha esponja. Vou posicionar a minha esponja de forma que eu consiga fazer um movimento de gangorra, até preencher toda a borboleta. Então eu encaixo o cantinho da minha esponja aqui, ó, bem no cantinho do meu design também. Então eu sempre encaixo aqui no cantinho do olho. Eu encaixo e dou batidinha e eu faço um movimento de gangorra. Encaixo o verde aqui na frente, né, aqui na parte do meio, e faço também o movimento de gangorra. Só que esse movimento é um pouquinho menor, porque essa parte de baixo é menor. Tá vendo que passou um pouquinho aqui? Essa parte eu dou uma limpadinha. Eu pego uma esponjinha limpa, borrifo água e dou uma limpadinha aqui, ó. Faço o mesmo processo do outro lado. Bom, agora que eu já finalizei toda a base, né, já vi que a simetria tá certinha, então vou começar a finalizar com os traços. Então o que eu faço de um lado, eu vou fazer do outro também. Sempre tentando deixar os dois lados o mais parecido possível, né? Lembrando que a gente tem alguns pontos de referência e aí a gente consegue visualizar onde comecei a curva do traço, onde eu finalizo esse traço. Tudo vale, esses pontos de referências valem tanto para a base quanto para os acabamentos também. Tá pronta a nossa borboleta. Gostaram? Viram só como dá pra fazer simétrico, certinho dos dois lados? Ficam bem parecidos, não ficam iguais, né? Até porque é um trabalho manual. A mão pesa mais de um lado do que do outro, a gente sempre tem dificuldade mais de um lado do que do outro, mas prestando atenção nesses pontos no nosso próprio rosto, a gente consegue acertar direitinho, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, clica aqui em gostei para me ajudar na divulgação do canal, para ajudar o canal a crescer. E é isso aí, a gente se vê no próximo. Um beijo!